Vamos então aqui iniciando mais um dos nossos trabalhos. Nós vamos para o estudo do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa é a terceira parte, a cidade universitária. Nós estamos no capítulo 2, Vinde a mim, e esse é o nosso segundo encontro, né? Nós começamos esse capítulo emendando, né, o final do capítulo 1 e agora chegando nesse capítulo 2. Então, já vamos aqui nessa sequência. O que nós vimos na semana passada, desse capítulo, foi Camilo e também ali o seu grupo participando daquelas instruções sobre filosofia. E aí então Aníbal, que era o instrutor daquele grupo, aquele jovem, né, aquele adolescente que, como nós vimos, tinha sido uma daquelas crianças, né, amparadas por Jesus naquela passagem do Evangelho. Aníbal, então, ele, para poder criar aquele vínculo, aquela confiança com os aprendizes, ele então contou um pouco da sua história. E ele lembra que ele comenta, né, que Camilo comenta que no momento em que ele ia contando, um aparelho ia mostrando exatamente as imagens de sua memória. E eles podiam então ali presenciar. E o que Aníbal comenta é que todos nós, se tivéssemos a capacidade de nos desenvolvermos espiritualmente na mesma intensidade com que nós nos desenvolvemos intelectualmente, nós conseguiríamos recordar as nossas lembranças mais antigas com muita facilidade. Então nós não fazemos isso exatamente por estarmos com a nossa mente ainda bastante materializada, e isso significa que nós temos uma preocupação muito grande em registrar aquilo que no presente nós vivemos, sem levarmos em consideração a nossa história passada. E até mesmo uma dificuldade muito grande também para nós não é apenas o acesso a essas imagens, o acesso a essas lembranças, mas também a forma como nós vamos lidar com essas recordações. Porque, de um modo geral, tendo ali um passado bastante equivocado, né, com muitos equívocos, um passado bastante sofrido, essas imagens no presente para nós traria, de um modo geral, bastante perturbações. Então, Aníbal foi trazendo para nós as suas experiências pessoais, falando exatamente das nossas condições para que acessemos então essas informações que ficam adormecidas em nossa memória, né? Bom dia, André, bom dia, Brás. Depois ele fala também aqui sobre essas aulas, falando um pouquinho sobre a história da própria humanidade, contando ali cada uma das etapas que a humanidade foi vivendo, os erros, os acertos, né? Porque essa aula de filosofia, o que nós vimos aqui de mais interessante era exatamente a possibilidade de nós vermos por que caminhos a humanidade seguiu, analisando ali as causas, analisando as suas consequências, e aí então, como aprendizes dessa filosofia, eles então tiravam exatamente as grandes lições para mudarem as suas atitudes do presente, conhecendo a história do nosso planeta. Né, Marião, bom dia. Depois ele finaliza assim para nós, né, nessa passagem. Ele diz: assim também, caros discípulos, realizaremos nossas preleções em torno da doutrina legada pelo Divino Instrutor, pois muito inspiradamente andou a direção desta colônia de reclusos, adotando tal método para a instrução de seus internos, por serem impossíveis, através dele, interpretações pessoais, conceitos errôneos, sofismas e interpolações. Né? Isso porque a gente lembra que conforme eles foram analisando a história da humanidade e percebendo ali os caminhos, né, tão difíceis que cada sociedade foi tomando, né, a nossa sociedade planetária como um todo foi tomando, tendo a possibilidade de receber as orientações da doutrina trazida por Jesus, mostrou exatamente as interpretações, como ele comenta aqui para nós, os conceitos errados, as interpretações pessoais,
todos os equívocos que a própria humanidade tomou diante dessa filosofia, que era tão clara, que era tão objetiva, promovendo então que teria possibilidade de promover o nosso planeta com muito mais rapidez, transformando os corações dos homens. Então, nesse curso de filosofia, eles então estudariam também, né, de um modo especial, essas lições evangélicas, só que agora estudadas a partir do plano espiritual, né, na sua mais legítima expressão, e não apenas de uma visão humana como nós temos hoje, né? Basta a gente lembrar que o cristianismo aqui no nosso mundo hoje, ele faz parte da base de muitas escolas religiosas, mas ele acaba quase que sendo um elemento secundário, porque as religiões hoje, as escolas, e muitas vezes até mesmo dentro das práticas espíritas, nós encontramos então muito mais a preocupação na manutenção das instituições, na realização de suas tarefas, sustentando ali aquela disputa por espaço, né? Cada uma querendo se tornar mais importante do que a outra, e a lição, que é exatamente para a educação do espírito que deve ser transmitida, ela acaba ficando então relegada a um segundo plano. Então, no plano espiritual, ela é estudada na sua verdadeira expressão. Diz aqui ainda para nós, que nós já vimos também na semana passada. A partir daquele dia, assistíamos periodicamente às aulas de Aníbal, iniciado que foi definitivamente o nosso preparo moral à luz das superiores doutrinas expostas pelo verbo imaercível do Divino Messias. O catedrático explanou de princípio as causas da vinda de Jesus à Terra. Arrebatador desfile de civilizações passou gradativamente pela tela mágica, demonstrando aos nossos surpresos testemunhos a mais fecunda exposição das necessidades humanas, muitas das quais jamais havíamos tido ocasião de perceber. Sem a palavra messiânica das sociedades terrenas, então, se nos afiguraram com efeito, como tão bem conceituava Aníbal de Silas, um mundo sem a aquecedora luz de um globo solar, um coração vazio da força impulsionadora da esperança. O mestre falava e suas narrativas, suas exposições magistrais, seus exemplos mais que convincentes, irresistíveis, e seu verbo entusiasta e ardente arrancavam do turbilhão poeirento dos séculos mortos, das idades desaparecidas e até dos momentos contemporâneos, imagens e cenas, motivos reais, exemplos coletivos e individuais que, sob o calor magnético de sua superior vontade, associada de seus pares, se humanizaram diante de nós, levando-nos a examiná-los e estudá-los sob o critério elucidativo de suas orientações. Aqui o que ele comenta é que ele tinha então uma espécie de diadema conectada ali na sua, colocada na sua cabeça com fios tênues ligados à sua mente, que então eram também ligados a essa tela, a esse projetor, vamos chamar assim. Então, conforme ele ia trazendo as instruções, a sua mente produzia imagens e elas então iam se refletindo nessa tela, nesse monitor. E aí então que eles ouviam a explanação que ele trazia e acompanhavam as imagens que eram trazidas, né, que eram projetadas. Dali a gente vê, né, a riqueza que é o aprendizado no plano espiritual, porque o principal ponto que favorece a instrução de todos nós, de todos os espíritos, é exatamente a possibilidade de podermos vasculhar o passado dentro da sua realidade, e não simplesmente criado a satisfação daquele que conta a história. Então, na verdade, ela é demonstrada dentro da sua realidade. E aí, então, mostra também, como foi colocado para nós, que todas essas imagens, esses exemplos coletivos e individuais, eram mostradas então sob o calor magnético de sua superior vontade, que era exatamente a capacidade que Aníbal tinha de trazer essas imagens, associada de seus pares, que eram aqueles instrutores, né, que davam suporte para esse trabalho.
Depois então se humanizavam diante de nós, levando-nos a examiná-los e estudá-los sob o critério elucidativo de suas orientações. Bom dia, Gilda. Um curso superior e atraente de filosofia e análise comparada foi por nós iniciado então. E era empolgante, era belo e comovedor, como nosso emérito instrutor ressuscitarmos do silêncio dos séculos a existência das sociedades que se foram na sucessão das idades, seus costumes, suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias. Ao nosso entendimento se apresentou a vida da humanidade desde os primórdios, fornecendo-nos o mais belo estudo que ousaríamos conceber, a mais fecunda elucidação que nossas mentes seriam capazes de abranger, porque a história magnífica do crescimento das sociedades que lutaram sobre a crosta do planeta, de falanges que ali iniciaram o próprio desenvolvimento moral e mental, que nasceram e renasceram muitas vezes e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, e assim dando lugar a outras falanges, a outras humanidades, suas irmãs, as quais, por sua vez, lutariam também através dos renascimentos, trabalhando continuamente em busca do mesmo progresso, enamoradas do mesmo alvo, a perfeição. E aqui, inevitavelmente, a gente começa a dar vazão à nossa imaginação, né, Fatival, bom dia? A nossa imaginação tentando estar nesse lugar, presenciando, né, esse curso, essas exposições, onde nós temos a oportunidade de ver, né, as coisas da forma mais realista possível. E mais do que isso ainda, né, Márcio, bom dia. Mais do que isso, nós podemos imaginar ali os vários segmentos, né, da nossa sociedade que podem ser acompanhados individualmente de acordo com o interesse de cada espírito. Imaginar, por exemplo, um curso que fale sobre antropologia, estudando o desenvolvimento do ser humano desde do seu tempo mais primitivo até a atualidade, pensarmos na questão da educação, pensarmos na questão das nossas ciências, aquilo que diz respeito ao nosso mundo, aquilo que diz respeito a outros mundos, falarmos de personalidades. Então, olha quanta coisa, né, pode ser, então, acessada no plano espiritual, já que todas essas informações estão simplesmente arquivadas nas memórias de todos aqueles que viveram essas suas épocas. Então, esse é o curso que eles estão fazendo, curso de filosofia e análise comparada, né? Então, para quem tiver interesse, já prepare ali a sua matrícula, né? Resolva as coisas da melhor forma por aqui, para quando chegar do lado de lá, já ter ali uma vaga garantida num desses cursos, né? Que é uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Entretanto, no decurso de tais exames, tantas eram as desgraças que descobríamos para estudar, tantos os sofrimentos, as prementes situações, os problemas indefinidos, os desnorteantes complexos engendrados pelo egoísmo, com suas múltiplas feições apaixonadas, tão grandes as lutas da humanidade ignorante da própria finalidade, que impossível se tornou permanecermos indiferentes, qual o observador frio que estuda apenas o cadáver. Fazendo parte dessa sociedade terrena, dessa humanidade desgraçada, ímpia e sofredora que desconhece Deus por preterií-lo às paixões, éramos solidários aos seus mesmos infortúnios, pois que também nossos, e pesada angústia, infiltrava-se pelos meandros do nosso espírito, despertando ânsias inexprimíveis, estados mentais e alucinatórios inconcebíveis ao pensamento humano, como desejos sacrossantos de algo que nos libertasse das trevas e antes em que nos sentíamos tragados. Né? Então aqui, Márcia, bom dia. Então aqui o que nós vemos é exatamente aquela situação de eles verem o passado, de acompanharem essas trajetórias e não conseguirem ficar indiferentes. É como se nós tivéssemos ali num estudo
vermos, por exemplo, aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não apenas no conflito em si, mas como na questão do Holocausto, na questão das tantas vítimas, e ficarmos indiferentes a isso, já que, conforme eles descrevem para nós aqui, é um projetor grande, né, uma tela grande em que você se vê, em que você vê aquela situação quase se colocando dentro dela. E aí então eles começavam a se sentir tocados, né, por essas cenas, por essas imagens. Entrando agora no nosso estudo de hoje. Até que em certa aula, por um dia ameno e harmonioso, em que palpitavam em nosso imo anseios vagos de esperança, como promessas benditas que entornassem aleluias pelo nosso ser, Aníbal apresentou-nos a figura inconfundível, a figura imarcível, inesquecível, do meigo Rabi da Galileia, através das lembranças reproduzidas na tela magnética com o colorido vivo e sedutor da realidade. Então a epopeia augusta do cristianismo, desde a manjedoura humilde de Belém, transformada em berço celeste, desenvolveu-se magistralmente em estudos fecundos para o nosso entendimento, que começou a soletrar, só então, a palavra sacrossanta da redenção. As cenas descritas pelo expositor, que tão bem conhecera a época do advento da Boa Nova do Reino de Deus, mostravam circunstanciadamente, com clareza impressionante, as prédicas inesquecíveis do divino mensageiro, os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo dos quadros citados, as lições resplandecentes da mais elevada e pura moral, lançada aos ares da Judéia, humilde e oprimida, mas ecoadas pelos recantos mais longínquos do mundo, quais convites amistosos e perenes à regeneração dos costumes para o reinado do verdadeiro bem, apelos amorosos de confraternização pessoal e social, para a concretização de uma pátria ideal na terra, cujas normas de governo ele oferecia através de sua oratória impecável, de sua exemplificação na vida prática sem precedentes, como nas fulgurações imperecíveis daquela áurea doutrina, cujo alvo era a educação moral do homem, cuja finalidade era a sua exaltação para a glória da vida, sem ocasos, da vida eterna na unidade com Deus. A imagem sedutora do enviado celeste gravou-se, por assim dizer, também em nossas mentes, em traços cativantes e indeléveis, tornando cada um dos nossos corações sincero enamorado do cristianismo, predispostos a aquisições morais sob suas benéficas inspirações, pois enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens enternecedoras, enquanto sua palavra vibrava em ondas sonoras de comentários férteis, extraindo essências de ensinamentos capitais para a nossa iluminação, víamos os cenários que serviam à ação magnificente do grande mestre, ao tempo que sua figura inconfundível dominava a expressão, exercendo o apostolado sublime. Tínhamos a impressão convincente de que o estávamos ouvindo proferir o Sermão da Montanha, enquanto as aragens perfumosas que ondulavam docemente no cimo da colina lhe faziam esvoaçar o manto, desalinhando-lhe os cabelos. De outra vez era às margens do Tiberíades, em Genezaré, das cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galiléia, como se sentíssemos também fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras consolatórias, de seus favores dulcíssimos. E por toda parte, em conversação com os partidários, amigos ou discípulos, e por toda parte, em conversação com partidários, amigos ou discípulos. No templo, explicando aos exegetas da época as regras áureas da Boa Nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, consolando, exaltando, educando, ensaiando, redimindo. Aníbal nos levava a ouvi-lo e a aprender, como ele mesmo,
com ele mesmo os caminhos da nossa urgente reabilitação. Fazia-o, porém, Aníbal pacientemente, tecendo comentários qual o professor emérito, cioso da clareza das teses expostas para a boa compreensão dos alunos. Então, aqui nós temos então a orientação, né, que é passado por Aníbal sobre não apenas os ensinamentos de Jesus em si, mas mostrando realmente a sua atuação aqui no mundo, né? Então nós vemos ali um processo pedagógico interessante feito nesse curso, em que primeiro o Aníbal, que era um instrutor, falava sobre sua própria vida. Depois, antes de falar do cristianismo, falava sobre o próprio Cristo. Contava um pouco ali da sua história. E depois, nas aulas que viriam, nós teríamos então ali todo o ensinamento, né, agora discutido de uma forma mais objetiva, né, trazendo essa perspectiva filosófica desses ensinamentos de uma forma mais clara. Então nós vemos assim que, né, um curso formado ali, né, organizado, né, com primor, para que realmente esses espíritos pudessem extrair as suas lições, né, e depois também absorvê-las. Assim foi que fomos informados de que não apenas a Terra recebera as alvíceras da Boa Nova, através da sua palavra de bondade e redenção, mas também o astral inferior fora visitado por sua presença, visto possuir ele poder bastante para em qualquer local se apresentar, tornando-se visível como lhe aprovesse, e uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e as calamidades de ordem moral são incontestavelmente mais intensos e profundos que os do planeta, ali também comparecia, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância ou num declive do ostracismo, tal como na terra convertia homens a todos estendendo a mão fraterna e redentora. Igualmente, nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazidos, pois que destruídos foram muitos aspectos verdadeiramente feéricos da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má fé ou pela ignorância presunçosa dos homens, mas que, no entanto, soara o momento em que sua doutrina grandiosa seria devidamente alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens era já fornecida à humanidade em nome do Redentor, e nós mesmos, que éramos espíritos, estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Mestre, procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes essas coisas todas, porquanto a chamada terceira revelação mais não era do que um intercâmbio ostensivo, minucioso de ideias entre espíritos e a humanidade, subordinado aos ditames da ciência universal, como da moral excelente do próprio Cristo de Deus. Essa passagem aqui ela tem um valor extremamente significativo para nós. Ao falarmos da doutrina espírita como sendo a terceira revelação, geralmente a gente tem aquela ideia de que surgiu uma nova filosofia, surgiu uma nova escola, surgiu uma nova crença que vai se sobressair diante das demais nessa ideia de que ela é detentora da verdade e as demais não são. Essa colocação aqui agora faz com que a gente tenha uma visão diferenciada. Observem aqui. Procurando falar aos homens a fim de revelar-lhes essas coisas, porquanto a chamada terceira revelação mais não era do que um intercâmbio ostensivo minucioso de ideias entre espíritos e a humanidade, subordinado aos ditames da ciência universal, como da moral excelente do próprio Cristo de Deus. Então, na verdade, o papel da doutrina espírita é fazer com que esse canal que existe, né, essa conexão que existe entre mundo físico e mundo espiritual,
e também promovendo ali, criando um filtro para trazer para nós essas verdades da forma mais pura, esse é o papel que a doutrina espírita exerce então. Porque de um modo geral a gente vê, até mesmo dentro do próprio meio espírita, aqueles que colocam a doutrina espírita como sendo ali a nova religião salvadora. E na verdade, quando nós falamos em religião, nós já temos aquela ideia de que são os homens que organizam as bases filosóficas de uma determinada crença, e essa verdade, partindo dos próprios homens, se tornaria então uma verdade absoluta. E na verdade não. Então a terceira revelação é a revelação que vem realmente dos Espíritos, e a gente precisa ter essa compreensão para perceber o que nós temos aqui hoje é uma base onde nós podemos ali fazer comparações, onde nós podemos fazer ali a filtragem, como eu coloquei para vocês, de tudo aquilo que chega para nós do plano espiritual, mas a própria ideia de doutrina espírita, que deve ser entendida como espiritismo, que significa a filosofia trazida pelos próprios espíritos, tira de nós então aquela ideia de humanidade, aquela ideia de que é uma filosofia estabelecida aqui no mundo material. E na verdade ela é apenas trazida para o mundo material, já que a sua origem é o plano espiritual, subordinadas aos ditames da ciência universal, como da moral excelente do próprio Cristo de Deus, como é colocado para nós aqui. Então hoje nós temos aqui, nós estamos na verdade como se fosse naquela postura de olharmos para o céu, recebendo todas as informações que vêm de lá. E não aquela ideia de que nós, homens, estamos criando essas próprias verdades. E mesmo assim, para recebermos essas informações que chegam do plano espiritual, recebemos essas revelações, nós precisamos, seguindo aquelas colocações que Jesus fazia, temos que ter ouvidos de ouvir e olhos de ver também. Porque do contrário, nós faremos as nossas próprias interpretações ao nosso modo, como acontece geralmente em todas as religiões do nosso mundo hoje. E a doutrina espírita não está isenta também desses mesmos equívocos. Então, mais uma vez, a doutrina espírita nada mais é do que esse intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico. A Angelina lembrou aqui, poderíamos dizer que será a religião das religiões. Nós já colocamos isso outras vezes, Angelina, mostrando para nós que esse conhecimento que chega do plano espiritual, ele vem ainda de uma forma muito simplista para nós, porque nós estamos ainda aprendendo a ter contato com essas novas ideias. Então eles trazem para nós as bases de todo esse conhecimento que chega do plano espiritual. Então, na verdade, conforme nós formos evoluindo intelectualmente e moralmente, e essas informações começarem a chegar de uma forma mais profunda, nós perceberemos que a própria, como os espíritos falam, Emmanuel fala sobre isso, a religião dos espíritos, fala sobre a religião do amor. Nós veremos então que nós não teremos uma religião para fazer com que o homem se conecte a Deus a partir da nossa visão material. Mas nós veremos então que nós nos conectaremos com Deus a partir da nossa própria transformação. Então, por enquanto, nós precisamos desse intermediário, dessas instituições que fazem essa conexão dos homens com Deus. No futuro, quando nós nos desenvolvermos espiritualmente, nós estaremos conectados com o plano espiritual. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando nós lemos essas instruções que chegam para nós aqui desses livros. Aníbal, por exemplo, que é esse instrutor, nós nos perguntaríamos, qual é a religião de Aníbal? Qual seria a religião de Maria, que é a grande mentora desse trabalho todo que é feito no plano espiritual? Qual seria a religião de Emmanuel? E aí nós percebemos assim, peraí, no plano espiritual então, nós criamos as religiões aqui para nos conectarmos com Deus. Mas no plano espiritual, eles não precisam dessas religiões. Não os espíritos evoluídos, obviamente.
aqueles que ainda precisam no plano espiritual se separarem pelas crenças que possuem, são porque ainda mantêm suas mentalidades fixas aqui no mundo material. Mas aqueles espíritos que já se desenvolveram, nós nos perguntamos qual é a religião desses espíritos. De todos esses instrutores que nós vimos aqui nesse Hospital Maria de Nazaré, né, no Servos de Maria, desculpem, né, nesse Hospital Servos de Maria, dos líderes, né, dos dirigentes dessas instituições, dos instrutores, qual a religião deles? É essa forma que nós interpretamos também, né, Marion, de falar assim, olha, a religião dos espíritos, na verdade, é a religião do amor. Eles têm como referência os ensinamentos trazidos por Jesus, mas não é uma religião formal da forma como nós conhecemos aqui no mundo material. Então a tendência, na verdade, de falarmos que aqui no mundo material nós teremos a religião das religiões, na verdade nós veremos todas as religiões sendo transformadas. Porque nós temos que pensar o seguinte, aqui num planeta como o nosso, eu acredito, né, por aquilo que nós lemos dos espíritos passando para nós, né, até mesmo no livro dos Espíritos, quando se fala ali sobre das leis morais que nós temos ali, quando Kardec pergunta se vai chegar o dia em que deixará de existir fronteiras no nosso mundo, em que o nosso planeta vai se tornar uma coisa só. Os Espíritos disseram que isso não vai acontecer, porque existe uma diferença muito grande entre culturas, entre graus de evolução, em que cada grupo tem ali, né, vai se juntando pelas afinidades. A cultura que nós temos aqui é uma cultura muito diferente da que existe do outro lado do nosso planeta. Então essa separação vai ser natural. Junto com essa cultura vem também as próprias crenças. Mas aí nós pensamos assim, mas o nosso planeta vai evoluir a tal ponto em que isso vai deixar de existir. Nós temos que lembrar sempre que os espíritos que evoluem já não ficam mais aqui. Mas aqui continua sendo um local onde espíritos vêm para cá. Então, na verdade, o nosso planeta é podemos dizer assim, que é aquela estação de transição entre os espíritos inferiores e aqueles que estão se elevando. Então vai dizer assim que o nosso planeta vai deixar de ser como ele é. Ele vai se elevar moralmente até um ponto em que continua sendo um mundo material. Porque se nós lembrarmos que os mundos mais elevados são mundos muito diferentes daqueles que nós temos aqui agora, são mundos etéreos, são mundos que vivem em função de energias, o nosso planeta nunca vai ser isso. O nosso planeta é matéria, na sua própria constituição geológica. Então, conforme nós evoluirmos mais do que o nosso planeta, nós então iremos para o mundo compatível com a nossa natureza. E aqui continuará então sendo o receptáculo desses espíritos que estão evoluindo. Então nós continuaremos tendo fronteiras, continuaremos tendo diferenças culturais, continuaremos tendo religiões. O nosso planeta, sim, ele é matéria, a menos que ele exploda. A Terra vai continuar sendo Terra. E sendo um mundo material, é um local onde os espíritos reencarnam também na matéria. O espírito que reencarna no mundo fluídico, mais evoluído que o nosso, ele vai para um mundo que também é fluídico. Porque a gente pensa assim, né, o nosso planeta vai se tornar um ambiente de espíritos felizes. A própria matéria que existe no nosso planeta, mais uma vez, a sua constituição geológica, a instabilidade, os fatores climáticos e tudo mais, não permite que o nosso planeta seja um planeta sem nenhum tipo de convulsão material. Para isso ele teria que ser absolutamente energético, e a energia deveria mantê-lo nessa harmonia. Então, por que o mundo material se os espíritos já não são mais materializados? Aquele espírito que evoluiu numa condição acima da matéria, vai viver num mundo compatível com sua natureza. Então, porque a gente pensa assim, não, o mundo vai evoluir, vai evoluir, vai evoluir até o seu limite. A gente tem que lembrar que uma escola primária, por melhor que ela se torne, por mais pura que ela seja, ela vai continuar sendo uma escola primária. A escola primária não se transformará numa universidade.
Então nós evoluímos moralmente até chegarmos no mundo de regeneração e no mundo de espíritos felizes. Por que espíritos felizes precisam de um mundo material? Para que espíritos felizes precisam de corpos carnais? Essa é a questão que a gente tem que lembrar sempre. Sandra lembrou lá em cima, né, os próprios países que já querem separação entre eles, né, mas aí ainda são conflitos que existem, né, Sandra? Ainda tem muita coisa para resolver dentro desse ponto, né? O Márcio lembrou, né, eu acredito que conforme as reencarnações, os conceitos espirituais ficam mais fixados a ponto de não precisar mais de religião, né? Traremos esses conceitos, né? Então, conforme a gente assimilarmos de fato a nossa condição espiritual e vivermos como espíritos, nós migraremos então para o mundo mais evoluído. Assim os espíritos nos instruem. Nós não temos ali as categorias de espíritos e também as categorias de mundo? Por que um espírito feliz vai reencarnar no mundo material? No livro Céu e Inferno nós temos ali a viúva Folon, vocês se lembram? Lá naquela primeira parte dos espíritos felizes, quando ela diz que ela já evoluiu numa condição em que ela não precisa mais reencarnar nesse planeta. Então ela vai reencarnar num outro planeta. Então, na verdade, os espíritos, conforme eles vão evoluindo, naturalmente eles vão também vão emigrando para mundos superiores. E o nosso planeta continua aqui. Continua sendo um planeta material. Materializado, né, com um planeta sólido e não simplesmente um planeta gasoso ou um planeta fluídico. É um planeta que vai ter chuva, que vai ter raios, que vai ter trovões, que vai ter calor, que vai ter seca, que vai ter tudo isso. Isso é o mundo de um espírito feliz desmaterializado? Não. Ele é um mundo ainda necessário para os espíritos que necessitam de reencarnação na matéria como nós temos hoje. A matéria vai melhorar? Vai melhorar porque nós teremos uma evolução tecnológica que vai nos proporcionar uma melhor saúde, uma melhor alimentação, mas vai continuando tendo sangue, tendo fluidos, tendo carne. Os espíritos que reencarnam em corpos dessa natureza são espíritos ainda nesse estágio evolutivo inferior. Talvez a gente diminua essa questão das aflições pela transformação moral, mas nós continuaremos ainda reencarnando no planeta como esse pela necessidade de estarmos vinculados à matéria. E a matéria, a gente sabe, é um material necessário para a depuração do espírito, a sua depuração moral. Mas a partir do momento em que ele se depura, qual é o sentido de um mundo material para um espírito que não reencarna mais? Ele vai ficar transitando no mundo como esse com que finalidade? Sendo que agora a sua condição é absolutamente mental e energética. Então o nosso planeta vai ter essa transformação moral até o seu limite, porque lembrando sempre que outros espíritos continuarão reencarnando aqui, aqueles que vêm de uma condição inferior. Enquanto que nós, assim nós esperamos, estaremos evoluindo para outros mundos mais evoluídos, mais avançados. Percebem esse raciocínio, como a gente começa a ver o nosso mundo de um modo diferente? Aqui nós estamos com uma finalidade. Essa finalidade é a reencarnação, que tem por objetivo a nossa depuração. Está depurado, não tem mais necessidade de reencarnar num mundo como esse. Por isso, então, aqui nós continuaremos tendo ainda a separação de fronteiras, teremos ainda diferenças culturais, formas de nos relacionarmos com o mundo espiritual, até um limite. Chegamos nesse limite, aqui já não é mais o nosso lugar. Mas aqui continua sendo lugar para aqueles que chegam. Eu trouxe para vocês o exemplo daquela escola infantil. Quantas crianças estão nascendo todos os dias? E com o passar dos anos, essas crianças ingressarão nessas escolas. Enquanto elas estão chegando, outras crianças estão saindo dessa escola para ingressarem num grau mais elevado. Nessas escolas de grau mais elevado, enquanto outras estão chegando, outras estão saindo para avançar para cursos superiores. Assim acontecem com os mundos. Enquanto uns partem pela evolução, outros chegam para evoluir.
Então a nossa escola está se aprimorando moralmente e intelectualmente, mas materialmente e fisicamente continua ainda dependendo. Elcio lembrou, né, existem exceções de espíritos que preferem não reencarnar, mas auxiliarem aos necessitados. Bezerra de Menezes, nós temos, né, aquela passagem que conta a própria desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes, em que, através da orientação de Maria, ela disse para ele: você já está em condições de avançar e de deixar esse planeta. E ele então, conforme conta a história dele, ele diz: eu prefiro ficar aqui ajudando aqueles que dividiram comigo esse mesmo mundo. Então, nesse caso, é um espírito que tem ali por missão ajudar a instrução, ajudar na evolução. E é claro que nós precisamos, porque nós conhecemos o Dr. Bezerra de Menezes, Elcio, mas dá para imaginar quantos são os espíritos anônimos dessa mesma condição ou mais evoluído que ele, que são os tutores aqui do nosso mundo. Porque nós conhecemos aqueles espíritos que têm nomes conhecidos para nós espíritas. Falamos de Emmanuel, falamos de Joana de Ângeles, falamos de Bezerra de Menezes. E quantos, mas quantos e quantos e quantos outros espíritos que nós sequer ouvimos falar. Que não foram personalidades que viveram aqui no nosso mundo, que não estiveram aqui entre nós. Espíritos que são assessores diretos, por exemplo, de Jesus, que vieram de outros mundos para trabalharem apenas nos bastidores para acompanhar o nosso desenvolvimento. É como se nós pegássemos ali num zoológico, só para fazer uma pequena comparação. No zoológico não, numa escola, fica melhor assim. Eu ia falar dos animais, mas a gente fala dos humanos mesmo. De pegar, por exemplo, numa escola infantil, e a gente se pergunta: as crianças conhecem quem são os dirigentes, conselheiros e mantenedores da escola? Eles conhecem a professora, eles conhecem ali eventualmente a coordenadora, por acaso conhecem a diretora, mas e os demais assessores que mantêm aquela escola? E as instituições a que essa escola é subordinada? Secretaria de Educação, Ministério da Educação. Existe essa hierarquia não apenas administrativa, né, não apenas pessoal, mas também administrativa, nessa dinâmica do mundo espiritual que a gente nem imagina. É como a gente vê naqueles filmes, né, que a gente pega aqui o nosso planeta e a gente acha assim: não, eu sou uma pessoa importante. Aí pega a minha pessoa e coloca diante da minha família, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no meu planeta, no meu sistema, na minha galáxia, no universo. E aí depois, quando a gente percebe, nós somos apenas aquele pequeno grão de areia naquele imenso oceano. Assim acontece na nossa evolução. A Sandra colocou ali em cima, né? Minha avó teve 10 filhos e era pobre. Quando eu adoeci, ela rezava por Dr. Bezerra de Menezes e ele aparecia em sonho para ela, e no dia seguinte a criança melhorava, né? Atuação direta do plano espiritual, né? Vamos e vamos. Andréa lembrou, né? Eles são formados de puro amor, né? Para querer continuar por aqui nos ajudando, né? Estamos realmente precisando muito de orientação. De um modo geral, a gente acha, né? Bom dia, Arcanjo. De um modo geral, a gente acredita que os espíritos vivem em função dessa busca pela felicidade. Mas a pergunta que a gente faz é: o que exatamente nós entendemos por felicidade? É muito comum as pessoas fazerem a seguinte análise, a seguinte avaliação dessa situação. Ele acredita assim que conforme ele vai se tornando mais puro, ele vai buscar aqueles mundos onde ele vai desfrutar de uma felicidade eterna, plena e intocável. Só que na verdade, conforme o espírito vai evoluindo, ele vai desenvolvendo esse sentimento amoroso, ele tem uma necessidade de compartilhar esse sentimento. Não é aquela felicidade egoísta que nós imaginamos, de ir para uma ilha deserta, fazer ali o nosso condomínio e vivermos ali isolados do mundo, vivendo a nossa felicidade. Os espíritos que vivem nesses mundos mais avançados, eles trabalham de uma forma que nós nem imaginamos.
ajudando exatamente na manutenção do equilíbrio do nosso universo, ajudando na evolução de outros mundos mais avançados, de outros mundos mais inferiorizados. Então não pensemos que esses espíritos puros, como nós vemos, por exemplo, na figura do próprio Cristo e tantos outros espíritos crísticos que nós encontramos pelo universo, estão apenas ali desfrutando aquela vida contemplativa. A ideia de felicidade para nós é muito diferente da realidade. O espírito só se torna feliz quando ele é produtivo, quando ele se sente útil. Do contrário, o espírito ocioso, ele acaba vivendo exatamente essa questão do egoísmo, demonstrando claramente a sua própria limitação. Então é assim que nós vamos vendo agora o nosso mundo hoje. Conforme falávamos aqui, continuando aqui para nós. Então, o que nós comentamos, né, todo esse nosso bate-papo aqui, ele começou, né, essas ideias começaram a partir da compreensão do que significa exatamente a terceira revelação. Que é essa visão que nós começamos a ter agora diferenciada da doutrina espírita, como sendo as informações do mundo espiritual que nós conseguimos organizar, e não informações que nos pertencem, como erroneamente acabamos considerando. Depois continua para nós aqui. Depois, ao findar o drama do Calvário, conhecemos as pelejas ardentes dos discípulos pela difusão do testamento regenerador do Mestre, o martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados sempre pela força imanente da fé, e a reforma consequente dos indivíduos que se submetiam àqueles princípios regeneradores e educativos. Estudamos, analisamos e investigamos tudo quanto fora possível a nossa mentalidade suportar em torno da doutrina de Jesus Nazareno. Muitos turnos complexos, delicados, precisaríamos escrever para que pudéssemos dar conta ao leitor da profundidade e extensão dessa incomparável doutrina que tem origem no próprio pensamento divino e que, sendo a lei mesma estatuída pelo Criador de todas as coisas, um dia envolverá em suas imperecíveis fulgurações todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. E aqui nós vemos também, né, que até mesmo a imagem de Jesus começa a se transformar para nós. Porque não é uma doutrina dele. Ele é, na verdade, aquele que transmite a lei divina. A lei estatuída pelo Criador de todas as coisas. E Jesus, ele é apenas um mensageiro. Apenas, entre aspas. Porque nós achamos que a sabedoria para nele. Na verdade, flui por ele. Através do seu exemplo, através, né, do seu trabalho, assim como tantos e tantos e tantos outros espíritos nessa condição crística. Nós lembramos que o Cristo, na verdade, não é um nome. O Cristo, na verdade, é vamos dizer assim, um título. É uma patente que esse espírito tem, exatamente pelo conhecimento e pelo seu grau evolutivo. Nós temos outras denominações, Elcio, em outras escolas filosóficas e religiosas, além daquelas tradicionais, que eles chamam de avatares, né? É uma outra expressão que é bastante utilizada também. Então nós temos ali tantos e tantos outros espíritos, muitas vezes nós temos filosofias que têm contato com essas entidades e trazem ali as suas instruções, trazem imagens que são desenhadas desses espíritos. E aí nós, de um modo geral, a gente acaba recusando, né? Isso é tudo um bando de maluco. Que eles começam a falar com esses espíritos, com nomes estranhos, de lugares estranhos, com aparências estranhas, como se somente o próprio Cristo fosse o único nesse universo todo que tivesse alguma preocupação, que teria alguma preocupação com o nosso planeta. E nem imaginamos, mais uma vez trazendo essa ideia que nós desenvolvemos há pouco, não tem nem noção do que acontece nos bastidores da organização dos mundos, em especial do nosso próprio mundo. E isso tudo, né, todas essas conclusões
Nós começamos a tirar a partir desse curso que o próprio Camilo faz aqui de filosofia e análise comparada, tendo como base o cristianismo da sua forma mais pura. Sentíamos-nos atraídos e arrebatados. Só então compreendemos a razão da súbita transformação daquela Maria de Magdala, tão sedutoramente apontada no Evangelho do Senhor, daquele Saulo de Tarso, vaso escolhido do Messias Celeste, e que o dantes nos parecia muito mito, lendas imaginosas de orientais místicos, avultou-se em nossos entendimentos como fato lógico e irresistível, que não poderia deixar de existir tal como se deu e as tradições narram. Aqui o que ele fala são essas transformações que nós vimos, né, que nós temos, né, nos textos do Evangelho e tudo mais, de pessoas que tiveram contato com Jesus e simplesmente se transformaram, saindo de uma linha de pensamento mais mundana, tomada pelos vícios, pelas tendências inferiores, e de repente se transformam de uma hora para outra. Apresentado a nossa compreensão assim, naturalmente, com singeleza, desataviado dos mistérios com que os homens temiam em ofuscar-lhe a grandeza, o enviado celeste impôs-se à nossa convicção realmente como mestre por excelência. O guia incomparável, devotado ao superior ideal da regeneração humana, através do amor, da justiça, do trabalho. Compreendemo-lo e amamo-lo, então, o necessário para nos abastecermos da fé e da esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso, as quais havia séculos faltavam nos cabedais dos nossos corações. Esse admirável curso requereu de nossa boa vontade e esforços e da abnegação do nosso preceptor espiritual longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática, visto ser a doutrina messiânica prática por excelência, confirmando-se invariavelmente através da vida cotidiana de cada adepto. Era a iniciação cristã rigorosamente ministrada, de forma a não nos deixar motivos nem ensejos para futuros deslizes nos campos da moral. Aqui então um ponto importante que vale a pena a gente considerar é que ele coloca que eles ficaram durante anos estudando tudo isso. Então, e também, como ele colocou um pouco mais acima, ele trouxe para nós de um modo muito resumido, de um modo muito superficial, o conteúdo desse curso, né, o conteúdo que era ministrado. Mas ele não teria condições de falar sobre tudo aquilo que era apresentado para nós, tudo aquilo que era trazido para nós, ou o que ele vivenciou durante esses cursos. Então, esses anos de estudos fizeram com que eles realmente se transformassem, se preparando também para uma nova tarefa. O Braz lembrou, né, quando li a Divina Comédia, eu juro que não aceitei, só depois das viagens fora do corpo que compreendi. E até porque também, Braz, quando a gente tem essas descrições que chegam para nós do plano espiritual, sejam dos próprios espíritos, sejam daqueles que se desdobraram e tiveram contato com esses ambientes, uma dificuldade muito grande de organizar as ideias e também de trazer para nós as descrições. Então eles fazem, na verdade, uma tentativa de trazer para nós aquilo que foi visto ou aquilo que existe, usando a nossa própria linguagem. Por isso que nós vemos um mundo muito material, um mundo muito fantasioso. Porque, na verdade, a fantasia, que é fruto da própria criatividade, ou da mente, né, da mente criativa, é o único recurso possível para fazer com que você descreva aquilo que é indescritível. Hoje pela manhã, por acaso, nessa semana de celebrações, né, de Nossa Senhora, né, que é considerada pelos católicos a padroeira do Brasil, agora no próximo dia 12, lá em Aparecida do Norte, né, onde nós temos ali a catedral, onde nós temos ali a basílica, né, onde se faz a comemoração, teve uma exposição de artistas. E a exposição retratava a imagem de Maria.
E ali então vários artistas, incluindo Maurício de Souza, né, que trouxe a Turma da Mônica também ali, e é muito interessante a forma como cada um retrata a imagem de Maria. Obviamente que são ali, né, artistas que são católicos também, né, que se dedicaram a esse trabalho, e aí a gente mostra a forma como cada um expressou aquela imagem, a forma, né, a perspectiva que foi tomada para representar essa imagem. Então a gente vê assim, o mesmo objeto, vamos chamar assim, para representar através da arte, mas cada um fazendo de um jeito muito diferente. Por isso então nós temos essa ideia do mundo espiritual, os espíritos encontrando também uma grande dificuldade para trazer para nós essa interpretação. Então o que nós temos são assim pequenas referências. Quando estivermos no plano espiritual e tendo possibilidade, nós conseguiremos fazer uma exploração mais aprofundada, mas é muito difícil. A Fatival colocou, né, não cabe a religião e sim a doutrina, né, aqui a doutrina messiânica, né, que é exatamente do Messias também, né. A Sandra lembrou, né, por que os espíritos mais evoluídos sofrem tanto aqui na Terra, né. São muitas as ideias que são passadas com relação ao sofrimento, Sandra. Uma delas é o próprio exemplo, né, é a dor física nesse sentido, né, Nelson, que é colocada para nós, é sempre aquela vida de sacrifícios, né, aquela vida de tantas dificuldades, exatamente porque a renúncia, a abnegação, a fé, são as três virtudes, podemos chamar assim, mais demonstradas nas atitudes desses espíritos. Então eles chegam para nós aqui no mundo ainda tão embrutecido para fazer esse trabalho, né, de exemplificação, de trazer essa mensagem, e o seu próprio sacrifício pessoal é para nós a grande lição. Para muitos, né, esse tipo de martirização é algo que não tem muito sentido. Mas por que ele tem que sofrer? Por que isso? Por que aquilo? Porque na verdade o sofrimento ele é resultado ainda da própria transformação moral que cada um de nós vivencia. Conforme você vai se transformando, renunciando, tentando fazer com que, ou promovendo mudanças, você naturalmente sofre as consequências dessa resistência que o nosso plano ainda oferece. Então, na verdade, o sofrimento é resultado dessa resistência. Mas vem também como uma grande demonstração de fé, de perseverança, de renúncia, como eu comentei com vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Elcio lembrou, né? Auxilia-nos a mostrarem o caminho, né? Muitos missionários, quando entendemos, minimizamos, né? Muito bem, vamos lá. Continuando. Mas a caminhada, a gente viu aqui muitos anos de estudo que ele colocou, né? Mas a caminhada figurava-se árdua, demasiadamente longa para muitos de nossos cômpares, os quais se deixavam turbar frente ao labor espinhoso e constante que se tornaria imprescindível desenvolver. Todavia, chegáramos a uma época de nossa existência de espíritos em que já não era possível estacionar, vergados sobre as crenas do desânimo. Reagíamos contra as ameaças da fraqueza, da angústia feroz que nos rondava, compreendendo que urgia prosseguir a despeito do infinito de lutas que acenavam nas dobras do porvir, enquanto que a protetora voz da consciência nos advertia de que, com o lente magnífico de Nazaré, adquiriríamos cabedais justos para a jornada que se delineava ao nosso pávido entendimento de delinquentes arrependidos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. E nós entendíamos ao doce e irresistível chamamento e avançávamos. E seguíamos. Jesus Cristo, divino Redentor das almas frágeis e rebeladas, cumpria a promessa, atraía-nos com seus ensinamentos sublimes, tomava-nos para o seu redil e convencia-nos a perseverar em seus conselhos, provando-nos todos os dias, através da transformação miraculosa que em nosso ser se operava,
o caridoso interesse em desviar-nos da crença para encaminhar-nos à redenção. Empolgados por esse curso atraente que tanto alívio nos trouxera, esquecíamos dos dramas penosos, o desequilíbrio das paixões que nos haviam desgraçado. Esquecíamos a terra e dela só lembrávamos graças a outros estudos que alternadamente éramos conduzidos a experimentar para a eficiência da preparação, pois, como afirmamos acima, tínhamos aulas práticas onde testemunharíamos a eficiência do aprendizado teórico, antes de que as provas reais de uma nova encarnação terrestre nos conferisse a palma da reabilitação. Aqui é importante, né, que a gente faz um retrospecto de uma passagem que ele apresentou para nós, falando que essa preparação que esses espíritos faziam para uma nova encarnação, principalmente numa condição tão difícil como suicidas que eram naquele momento, eles então tinham essa parte teórica e a parte prática. A parte prática, como nós vimos, eram os espíritos, por exemplo, na reencarnação deles, eles teriam uma determinada experiência relacionada com o campo moral, relacionada com o campo físico, com o campo social, econômico, né? Cada um deles vivendo ali a sua própria ideia. No caso de Camilo, por exemplo, né, ele era um escritor que tinha ali cometido o suicídio dando um tiro no ouvido, que acabou depois provocando nele uma cegueira, até mesmo no plano espiritual. E aí depois, no plano já desencarnado, nessa fase de preparação, ele então tinha contatos aqui no mundo material, estava aqui presente no mundo material, estando em contato com pessoas que vivenciavam esse tipo de experiência, para saber exatamente como se comportavam, que tipo de auxílio poderiam ter, que tipo de trabalho poderiam fazer. Então nenhum espírito chega aqui no plano físico, até mesmo na experiência da maternidade, da paternidade, chega aqui e por acaso ele é testado para ver como é que ele se sai. Na nossa programação reencarnatória não existem testes. Na verdade, nós somos ali colocados exatamente na condição para a qual nós nos preparamos. Então esse preparo que existe no plano espiritual ele é fundamental para que o espírito tenha uma reencarnação bem-sucedida, porque do contrário a gente vai ver no que vai dar. E diante das nossas condições a gente sabe no que vai dar. Nesse caso então, mais uma vez a gente coloca aqui, né? Pois, como afirmamos acima, tínhamos aulas práticas onde testemunharíamos a eficiência do aprendizado teórico, antes que as provas reais de uma nova reencarnação terrestre nos conferisse a palma da reabilitação. Então, pegar, por exemplo, um espírito que vem com uma missão de trabalhar na educação. Esse espírito, durante a sua preparação, ele tem contato com processos educativos aqui no nosso planeta e também no plano espiritual, para que ele vá se familiarizando com a tarefa que ele vai desempenhar. Se é aquele que tem uma missão na área da justiça, ele vai estudar todas as injustiças do mundo, ele vai compreender aquilo que precisa ser feito. No campo das ciências, da medicina, não importa qual seja, a contribuição que ele vai trazer aqui para o nosso mundo, ela é primeiro experimentada teoricamente e também ali através das observações no plano espiritual, testemunhando a realidade e a eficiência desses ensinamentos. Isso é muito importante para nós, porque isso tira de nós essa insegurança de imaginarmos, por exemplo, que o indivíduo vai reencarnar e ele vai ser colocado numa condição para a qual ele não está preparado. Como é que nós poderíamos afirmar que um espírito poderia ser bem-sucedido se ele vai tentar fazer uma coisa que ele sequer compreende? Até mesmo aqueles espíritos que vão vivenciar experiências expiatórias, trazendo ali dificuldades sociais, dificuldades físicas, ele é colocado diante dessas situações para poder observar e aprender antes da sua reencarnação. E isso para nós é algo magnífico de percebermos, de saber de que forma que acontecem essas preparações no plano espiritual. Os relacionamentos do matrimônio, a gente acha que os casamentos acontecem por acaso. Você vai lá, se case e boa sorte, a gente vai torcer por você. Não. Os espíritos são deparados diante das situações que devem vivenciar não apenas nos relacionamentos diretos, mas também nas próprias experiências dentro de um lar.
Continua para nós. Não raramente, observem que interessante, não raramente recebíamos a visita durante as arrebatadoras aulas que palidamente esboçamos de outros antigos mestres de iniciação, os quais, apresentados pelo nosso catedrático, explanavam conceitos e apreciações em torno das doutrinas e normas cristãs, com uma ardência empolgante e sublime. Novos motivos para instrução obtínhamos, então, nunca menos belos nem menos agradáveis do que os que diariamente nos eram expostos. Vivíamos reclusos, era bem verdade. Continuava não existindo permissão para sairmos da colônia, a não ser em grupamentos escoltados, nas turmas de aprendizes, mas também não era menos verdadeiro que vivíamos rodeados de uma assistência seleta no âmbito social, de uma pleiade de educadores e intelectuais, cuja elevação de princípios ultrapassava tudo quanto poderíamos conceber. E porque compreendêssemos que tal reclusão era-nos como dádiva magnânima, auxiliar-nos no progresso, a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade. Diariamente, ao entardecer, eram-nos permitidos recreios no grande parque da universidade. Reuníamos-nos, então, em grupos homogêneos e nos dávamos a conversações, comentários em torno de nossas vidas e da situação presente. Nossas boas preceptoras, as vigilantes de cada grupo, geralmente tomavam parte de tais recreios, e até nossas irmãs dos departamentos femininos, o que nos permitiu alargar intensamente o número de nossas relações de amizade. Seria difícil, ao fim de 10 anos de internação no Instituto de Cidade Esperança, reconhecerem em nós outros os vultos enfurecidos e trágicos do Vale Sinistro, aqueles mentecaptos ridículos reproduzindo a cada instante o ato maléfico do suicídio e suas satânicas impressões. Acalentados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, sob a inspiração de cujos ensinamentos ensaiávamos no surto, éramos entidades que poderiam ser consideradas normais, não fora a consciência que tínhamos da própria inferioridade de trânsfugas do dever, coisa que muito nos afligia e envergonhava, tornando-nos indignos em nosso próprio conceito e merecedores do auxílio de que nos rodeavam. Então, aqui mostra, nesses 10 anos de internação, nessa cidade Esperança, né, que é a cidade universitária, 10 anos de estudos. Então ele tinha ficado 3 anos no hospital, mais 10 anos no estudo, 10 anos de estudos. A gente lembra que esse estudo aqui, que esse texto ele é narrado bem depois, né, da experiência propriamente dita. Então ele estava contando aquilo que ele tinha vivido. Então foram anos e anos e anos de resgate. E aqui nós podemos ver nas conversações que eles tinham nesse parque da universidade, dos temas que eram falados, diferentemente daquilo que nós vimos no hospital. Quando juntavam, né, todos aqueles que eram os pacientes, quais eram os temas que eles abordavam? Lamentações, lembranças dolorosas, situações trágicas. Hoje eles falam sobre temas filosóficos, falam sobre novas ideias. Como ele mesmo coloca, dificilmente seria possível, né, reconhecer em nós outros os vultos enfurecidos e trágicos do Vale Sinistro. Aqueles mentecaptos ridículos reproduzindo a cada instante o ato maléfico do suicídio e suas satânicas impressões, porque eles continuavam então reproduzindo aquilo. Vocês se lembram, né? O suicídio se repetia na mente dele várias vezes e eles continuavam com todas aquelas sequelas, convulsões, dores, gemidos, tudo isso naquele momento. E teve então a grande virada, né, Brás? Diz aqui para nós. Vamos acelerar para a gente acabar agora esse capítulo, que ele já está no final. As solenidades do Ângelus encontravam-nos frequentemente ainda no parque. A gente lembra que Ângelus, né, é aquela tradição católica, principalmente, das 6 horas da noite, em que nós temos ali a hora do Ângelus, né, ou seja, no fim da tarde ele quer colocar aqui, né?
As solenidades do Ângelus encontrava-nos frequentemente ainda no parque. Acentuava-se a penumbra em nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos. Do templo, situado na mansão na mansão da Harmonia, região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia, partia o convite às homenagens que naquele momento seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião, a que pertencíamos todos, Maria de Nazaré. Pelos recantos mais sombrios da colônia ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas, entoadas pelas vigilantes. Era o momento em que a direção-geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos a todos, a quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas, bendizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes, tuteladas na legião de sua mãe amorável e piedosa. E era ainda quando ordens desciam de mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia, não éramos obrigados a orar. Faloíamos se o quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, jamais tivéramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao mestre Nazareno, ou ao Nazareno Mestre, ou à sua mãe boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão, as mercês recebidas do seu inapreciável amparo. A blandícia daquela oração, cuja simplicidade só igualava a sua própria excelsitude, despertava em nossas mentes as mais ternas recordações da existência. Revíamos, levados pelo império de graças e sugestões, os doces, saudosos dias da infância, os vultos carinhosos de nossas mães, ensinando-nos a mimosa saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré e as palavras inolvidáveis de Gabriel, ungidas de veneração e respeito, repercutiam nas profundidades do nosso eu, tocadas do saudoso sabor do desvelo materno, que na vida planetária jamais soubemos devidamente considerar. Aqui também é importante, que no plano espiritual, vivendo a intensidade dessas vibrações, principalmente nessas condições de reabilitação em que eles se encontram, eles dão um valor muito diferente da presença dessas imagens em seus corações, até mesmo da própria prece. Chorávamos, e saudade muito pungentes da família e do berço natal, do lar que havíamos menosprezado e enlutado, dos entes queridos e amigos que feríramos com a deserção da vida, entornavam-se pelo nosso ser, predispondo-nos a grandes pesares sentimentais, como novas fases de remorsos dolorosos. Então orávamos ali mesmo, na quietude envolvente do parque ou recolhidos a local determinado, orávamos sentindo em cada dia o ósculo de benéfico reconforto vivificando nossas almas, tal se misericordiosos bálsamos refrescassem nossas consciências das excessivas ardências que se haviam rasgado em nosso ser pelas garras infames do suicídio que nos deprimia e desgraçara à frente de nós mesmos. E de envolta com o refrigério, eis que se avolumava a necessidade imperiosa de nos tornarmos dignos dessa misericórdia que nos amparava tanto, a necessidade dos testemunhos que a Deus provessem nosso imenso pesar por nos reconhecermos graves infratores de suas magnânimas leis. Então aqui a gente termina esse nosso capítulo 2, que é o Vinde a mim, e nós vamos iniciar na próxima quarta-feira, Homem, conhece-te a ti mesmo. Aqui é uma citação do Evangelho, que aqui encabeça esse capítulo 3 dessa nossa terceira parte. Então, está aqui para nós o tema para nós desenvolvermos o nosso próximo encontro. Fechando por aqui então, pessoal.